Olá, meus queridos. Mais uma vez estamos no ar com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. Esse programa, então, tem o propósito, de levar informação sobre os benefícios da música e a sua importância na vida do ser humano. Hoje, o tema será massagem e musicoterapia para bebês. Olha só, hoje nós vamos dar enfoque, de como utilizar a música, juntamente com as manobras em massagem. E nós temos o quê? Nós temos hoje uma pessoa que muito querida, uma amiga, de muitos anos, que é minha parceira neste projeto, no projeto que é o tema, então, massagem e musicoterapia para bebês. A gente sabe, que as primeiras conexões do bebê com o mundo, quando ele nasce, é através do toque e através do som. E ainda o som, a partir do 5º mês de gestação, já é possível o bebê registrar os sons que ele ouve dentro do ventre materno. E também os sons externos, como, por exemplo, a voz da mamãe ou a música que ela ouve. Isso já vai ser registrado para o bebê. E esse projeto foi um projeto assim muito bacana, e nos trouxe resultados muito positivos, porque a gente se preocupa muito com o futuro das nossas crianças, E a gente sempre fala quanto é importante essa atenção, dos pais para com seus filhos. Quanto é importante saber ouvir os seus filhos. Importante colocar músicas de qualidade para construir uma identidade sonora rica. E tudo isso nós vamos ver neste programa. Por isso, eu queria apresentar aqui e receber com muito carinho a minha convidada de hoje, a Cláudia Marchetti. Cláudia, muito bem-vinda, viu, minha querida? Obrigada, Márcia, pelo convite. Já estamos aí numa jornada há um tempinho. E aí a Márcia me convidou para falar desse projeto que a gente tem. E aí o pessoal do Vivace aí, já, amigo, estou aqui. É verdade. Então, estou aqui, amiga. Aliás, eu queria agradecer, o grupo Vivate Musical, que sempre está brilhantando os nossos programas. É uma parceria, Agradecer a Marta, depois a gente vai passar o contato, Então, gente, muito obrigada, E hoje o tema é de criança, Todo o tema musical está voltado para isso. Então, vamos lá. Cláudia Marchetti Vieira da Cruz. Ela é fisioterapeuta e mestre em ciência da reabilitação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professora convidada do curso de fisioterapia da FMUSP. Ela também tem um livro, ela é autora do livro Como e Por que Massagear o Bebê, do carinho às técnicas e fundamentos, pela editora Manoli. E colaboradora do Guia de Massagens para Bebês, pela editora Scala. Cláudia, muito bem-vinda, querida? Olha, antes de você falar sobre a sua formação, você é fisioterapeuta, mas antes de você falar sobre a sua formação em fisioterapia, eu queria que você contasse para o nosso público um pouco da sua formação em música e da importância dela na sua vida. Márcia, eu vou voltar alguns anos aí, Então, é assim, eu, quando tinha uns 12 anos, eu me interessei por aprender violão popular. Meu pai, ele tinha um violãozinho que ele tinha ganhado numa quermesse há muitos anos, e aquele violão ficava parado ali. E eu percebia que ele gostava muito da música. Ele tocava algumas músicas, mas de ouvido. Ele não tinha técnica nenhuma. E aí, olha como esse mundo é pequeno. Com 12 anos, eu descobri que o meu tio, irmão dele, estudava na escola de música da Maria Isabel Sinegaglia, mãe do maestro Tiago, que já esteve aqui com você conversando. Com certeza, foi incrível esse programas. Então, eu comecei a estudar com ela. Fui na escola dela, comecei a aprender o violão popular. Fiquei 3 anos fazendo o curso de violão popular. Nesse curso, a gente tinha as aulas práticas, tinha teoria, tinha canto coral. Que mais uns anos lá na frente, a minha professora Regina ficou grávida, teve que sair.
Aí, o que aconteceu? A professora Márcia Berti entrou para dar o coral na escola e a gente se conheceu lá. Mas vou voltar um pouquinho. Com 12 anos eu comecei, eu fiz o curso em 3 anos, e como eu era uma aluna um pouquinho dedicada, a Maria Isabel, falou: Cláudia, eu tenho umas criancinhas, uns pequenininhos para dar aula de violão, e eu estou cheia de alunos, eu não vou conseguir dar conta. Você pode dar essas aulas para mim? E eu comecei ensinando os pequenininhos. Os pequenininhos começaram a ficar grandinhos e eu fui ficando na escola. A escola virou uma academia, a escola se transformou num conservatório. E eu fui ficando na escola. Foi lá que eu conheci a Márcia Berti, ela, a irmã dela. E a gente começou a formar um grupo assim, né, muito legal, que a gente carrega até hoje. Então, eu comecei a fazer as aulas de violão e fui ficando na escola. Se eu for juntar todo o período que eu dei aula de violão popular, Márcia, dá mais de 25 anos da minha vida. Uau! E aí o que aconteceu? Chegou uma hora, eu fui ficando dando aula, como eu falei, os pequenininhos viraram grandes, né? Viraram adultos, eu fui ficando e chegou uma hora que eu comecei a estudar fisioterapia. Eu prestei o vestibular para fazer fisioterapia. E muitos anos da minha vida eu fui levando a faculdade e as aulas de música junto, porque eu não queria me desfazer da música, porque a música, mesmo sem saber do conceito da musicoterapia, eu já sabia que a música era uma terapia. Então, se eu me sentia sozinha, o violão era o meu companheiro. A música que eu tocava era o que me alegrava, que me deixava feliz. Eu poder ensinar me deixava feliz. Então, e a gente sabe, né, que tem músicas que me deixam muito contentes, muito relaxadas, outras músicas que me irritam. Tem alguns cantores que eu ouço no rádio, eu falo: eu não gosto dessa música, eu não gosto. Então, a gente sabe da importância do quanto a música interfere na nossa vida, né? Com certeza. Eu sempre falo, né, que ela faz parte, né? Cada pessoa ela tem uma sensação, né, um sentimento em relação a uma determinada música. Então, não é uma receitinha de bolo, né, que serve para todo mundo. Então, isso é importante porque faz parte do que a gente chama de ISO, que é a identidade sonora de cada um, que vai sendo construída desde que o bebê está ali no ventre materno, na realidade. Isso fica tudo registrado. Então, olha como é importante, né, que os pais tenham essa consciência do que o filho ouve, né, do conteúdo, tanto da melodia, do ritmo, da harmonia, mas também da letra, né, o que a letra diz. E, assim, isso vai sendo construído, primeiro no ambiente familiar, né, depois no ambiente escolar, não é isso? E na sociedade. Então, a gente se aproxima de grupos, né, com pessoas que tenham mais ou menos as mesmas opções, né, de visão de mundo mesmo. Né? E, de acordo também com o repertório, isso a gente observa muito. Às vezes, as pessoas, principalmente na fase adolescente, né, na juventude, às vezes o jovem não gosta de determinado tipo de música, mas para estar inserido naquele contexto, com aquele grupo, ele acaba se sujeitando a ouvir, né, algumas músicas que não fazem bem. Então, olha só como a gente tem que desenvolver essa consciência. E a gente sempre fala, né, eu com a Cláudia, enfim, com as pessoas que eu conheço, como é importante a gente construir isso junto, desde pequenininho, desenvolvendo essa escuta, né, desenvolvendo essa atenção. Agora, além de desenvolver toda essa parte sonora, que é tão importante, porque nós somos seres sonoros, né? Nosso corpo é sonoro, nosso corpo é uma verdadeira orquestra, né? Mas o quanto é importante a questão do toque. E isso a Cláudia vai falar para vocês, né? Cláudia, por que é tão importante assim o toque no desenvolvimento do bebê? E por que massagear o bebê? O que a gente tenta demonstrar para as mães e falar para as mães é o seguinte: existem, Márcia, várias técnicas de massagem para bebê. Felizmente ou infelizmente, eu não sei, a maioria só conhece uma, que é a Chantala.
Inclusive, no ano que o divulgador dessa técnica, que é o Frédéric Leboyer, faleceu com 98 anos, essa técnica de massagem, com as suas manobras, enfim, entraram para o SUS como uma técnica de terapias integrativas e complementares. Que bom! Então, é uma das poucas técnicas conhecidas, embora a gente tenha outras, né, que é isso que a gente tenta divulgar e falar. E esse autor, o Frédéric Leboyer, ele foi um dos primeiros a trazerem para o Ocidente o conceito de que o toque era muito importante para o bebê. Por quê? Porque esse bebê, independentemente do tempo de gestação dessa criança, ela fica 7, 8, 9 meses dentro do ventre da mãe. O tempo todo que essa criança está nessa gestação, ela está envolta, por conta do útero materno, de toque, de contato físico. Quando essa criança vem ao mundo, o ambiente do útero é totalmente mudado. Eu tinha um ruído constante, eu tinha uma temperatura constante, eu tinha um toque constante. E quando essa criança vem ao mundo, também independentemente do tipo de parto, se é natural, se é cesárea, se é humanizado, se é o próprio Leboyer que criou o parto dentro da água, independe. Uma hora ele vai ter que sair e vir ao mundo. Então, imagina uma sala de parto como esse estúdio, com luz forte, com temperatura diferente daquela que ele estava dentro do corpo, com instrumentos que ele vai ter que aprender a conviver, que ele não tinha no útero da mãe. Ninguém fazia teste do pezinho no útero da mãe. Ninguém aspirava as vias aéreas para tirar o líquido que essa criança tinha no pulmão, estando dentro da barriga da mãe, porque ele estava envolto em líquidos. Então, é uma mudança totalmente drástica. Então, o que a massagem, o toque faz? Ele tenta trazer de volta as sensações do útero para essa criança. Então, com toque, com aproximação, com aconchego, com o calor da mão da mãe. Então, basicamente é isso. Então, é importantíssimo, né? É importantíssimo. E a questão, então, do toque, né? A gente vê, tem gente que tem muita resistência nesse ato, né? De realmente tocar o seu bebê, ou de conversar, ou mesmo até de cantar para o seu bebê, né? Me fala um pouquinho disso. Então, durante uns 3 anos da minha vida como fisioterapeuta, Márcia, eu trabalhei numa UTI neonatal. E, às vezes, eu não entendia porque algumas crianças tinham receios de toques na cabeça, de fazer massagens, manobras na cabeça. E aí, durante um tempo, eu fui pesquisar na literatura o que acontecia. E eles acreditam que por conta dos acessos que são feitos na cabeça dessas crianças, porque às vezes as veias, as artérias da mãozinha, do pezinho são tão pequenininhos que eles têm que raspar a cabeça do bebê e colocar esses acessos na cabeça. E essa memória desse toque dolorido faz com que a criança tenha uma resistência de ser tocada na cabeça. Então, o toque, se ele for um toque ruim, é uma outra questão que a gente tem que levantar, acho que seria para um outro programa, mas se o toque também for ruim, o corpo registra esse toque como ruim. Então, o toque tem que ser carinhoso, tem que ter uma intensidade, tem que ter uma direção, uma frequência. São várias coisas que a gente tem que trabalhar para que esse toque seja agradável. E o que a gente percebe muito é assim, a vida está corrida, né, a vida cotidiana, então os pais não têm nem tempo nem para parar para ouvir os seus filhos, né? Quanto mais parar para fazer um carinho, não é verdade? Nessa questão também há uma certa resistência, há um distanciamento entre pais e filhos, né? Há uma terceirização do cuidado com os filhos, Márcia.
Então, por conta, aqui ninguém está julgando, pelo amor de Deus, se a mãe e o pai têm que trabalhar, a mãe que tem que trabalhar o dia inteiro. Isso a gente conversa muito nas nossas oficinas, nos nossos cursos. É uma questão de qualidade do toque, uma qualidade de estar presente com essa criança. Não significa que se eu ficar 5 minutos, esses 5 minutos é pouco. Não. Se os 5 minutos for de qualidade, é isso que importa. Mas a gente costuma ver assim, os pais têm que trabalhar porque não tem como não trabalhar. Precisa sustentar a casa, precisa pagar as contas, enfim. E essa criança, muitas vezes, é deixada nas escolinhas, com cuidadores, e não existe esse contato pais, filhos, de qualidade. Teve uma época que eu fui... todo ano, Márcia, eu ofereço oficinas de massagem gratuitas para escolas, maternidades, na região que eu trabalho, que eu estou em Osasco. Numa das vezes, eu fui numa escolinha bilíngue de educação infantil para falar da massagem. Quando eu cheguei lá, eu tive que esperar o horário das crianças para ensinar as mães, porque era um evento que ia ter depois das mães, mas eu cheguei na hora que cada criança... Gente, elas tinham, acho que 3, 4 meses. Elas estavam em colchonetes, puffs, cada uma sentada no seu puff, segurando a sua própria mamadeira e tomando sozinha. Eu falei, gente, é assim, era o jeito que dava para ser aquela dinâmica escolar. Mas vendo aquelas crianças tão pequenininhas e tão independentes, por um lado é bom, mas falta esse contato, e estudos mostram que tanto, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, mas tanto a música quanto a massagem melhoram muito a relação de uma pessoa com a outra. Então, se eu não faço esse contato, se eu não supro essas necessidades, vai faltar alguma coisa lá na frente. E só para incrementar, Márcia, esse nosso papo, existem muitos estudos atualmente dizendo da importância dos 1000 dias da criança. O que são os 1000 dias da criança? Correspondem a todo o período de gestação, mais o 1º e 2º ano de vida dessa criança. Então, se a gente somar tudo, dariam esses 1000 dias. Então, várias conexões nervosas, muitas sinapses, que a gente chama, né, que são essas ligações entre um neurônio e outro, acontecem dentro desses 2 meses de vida da criança. Dentro desses 2 anos de vida. Então, é lá que ela provavelmente vai aprender a falar, vai aprender a sentar, vai aprender a andar, vai melhorar a coordenação motora. Então, todas essas conexões, a maior parte dela é formada até os 2 primeiros anos de vida. Então, isso é fundamental, que a criança tenha o máximo de estímulo, não é para ser super estimulada também, a gente tem que ter um equilíbrio para tudo. Mas, nesses 2 anos, a importância desses 2 primeiros anos na vida da criança. Isso, muita gente não tem essa informação, né? Muitos pais não têm essa informação, e faria toda a diferença no crescimento dessa criança, né? nas necessidades básicas dessa criança, né? Necessidade de aceitação, necessidade de afeto, né? Então, por isso, esse programa, né? Porque eu falo, a minha missão é ajudar o ser humano através da música. E a gente percebe que o som, assim como o toque, né, tem muitos benefícios em comum. E foi daí que esse projeto surgiu. Cláudia, fala um pouquinho deste projeto especificamente para o nosso público. Como que ele surgiu, né? Eu contei um pouquinho da nossa história, que a gente trabalhou juntas, né, nessa escola de música. E depois de um tempo, já estando concluindo a faculdade... Pode parar um pouquinho, eu vou chamar os nossos comerciais, Cláudia. Ó, nós vamos contar como surgiu esse projeto, tá? Então, não saia daí.
Daqui a pouquinho a gente volta com o Poder Musical. Vamos lá, Vivate! Estamos de volta com o programa O Poder Musical. E hoje o tema é massagem e musicoterapia para bebês. Estamos recebendo a Cláudia Vieira, que ela é fisioterapeuta e minha parceira também neste projeto Massagem e Musicoterapia para Bebês. No primeiro bloco, né, eu fiz a pergunta para a Cláudia, para ela contar um pouquinho como surgiu a ideia da gente desenvolver este projeto. Eu falei que nós percebemos que muitos dos benefícios, né, da música na vida da criança, né, também eram bem similares aos benefícios da massagem. A Cláudia vai contar um pouquinho para vocês como tudo isso surgiu. Vamos lá, Cláudia. Então, vou voltar. Era o seguinte, eu estava comentando que eu trabalhava com música, conheci a Márcia no conservatório, e depois fui trabalhar, inclusive, na escola dela também, dando aula de violão popular. E também tinha acabado a faculdade. Na faculdade, eu vou só contar um pouquinho o porquê da massagem infantil. Quando a gente conclui o curso universitário, a gente tem que fazer um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Na minha época, a gente chamava de monografia. Então, a gente tinha que apresentar esse trabalho no final do curso. E quando eu tive na faculdade as aulas de massagem infantil, eu me encantei pelo tema.
E aí eu questionava a minha orientadora, que, por sinal, é também autora do livro que a gente escreveu depois, que é Come, Porque Massagear o Bebê. Eu conversava com essa minha coordenadora, com a minha orientadora, e dizia para ela: Fátima, mas não é possível. A massagem, ela é descrita na literatura há mais de 4, 5 mil anos. Não é possível que só exista a Chantala para bebê. Isso não é possível, isso não faz sentido, enfim. E aí o meu trabalho de monografia foi pesquisar outras técnicas de massagem infantil. Foi aí que nós descobrimos outras técnicas. Depois, com o meu mestrado, descobrimos mais outras técnicas ainda de massagem infantil. Mas, então, o que aconteceu? Eu saí da faculdade, eu continuei estudando esse tema, continuei pesquisando, dando aulas em creches, escolas, maternidades. Onde me convidavam, eu ia, também por conta do livro, na época do mestrado, que esse meu mestrado se transformou nesse livro. E aí, todos os lugares que eu ia e dava essas palestras, as mães me perguntavam: você canta durante a massagem? E aí, uma vez eu comentei isso com a Márcia. Eu falei: Márcia, as mães me perguntam se a gente pode cantar durante a massagem, e eu digo que pode pôr uma musiquinha. Vejam, eu trabalhava com professora de violão popular, mas não tinha esse aprofundamento. Porque, como a Márcia disse nos outros programas, a gente não tem que saber tudo, a gente não nasceu sabendo de tudo. A gente tem que estar disposto a sempre aprender. Márcia, posso pôr uma musiquinha no fundo da massagem? A Márcia falou: não, você não pode pôr uma musiquinha qualquer na massagem. E aí ela, né, foi me explicando mais ou menos o porquê não poderia ser qualquer música. E aí nós resolvemos juntar esse projeto, né, Márcia? Isso, com Porque certeza. aí tem toda a importância do toque. Depois a gente pode até falar um pouquinho quais os benefícios que as duas técnicas trazem. Mas foi interessante a sua participação nesse projeto, porque depois eu nunca mais coloquei qualquer música de fundo. Não pode ser qualquer música. Então, agora eu já sei orientar as mães o tipo de música que a gente pode usar durante a massagem, né? É verdade. E se nesse momento, então, da massagem, a mamãe consegue utilizar a própria voz, né? A voz já é um recurso, porque as mães falam assim: mas eu não sou afinada, eu não sei cantar. Gente, não importa. O importante é qual é a intenção. Que intenção você coloca na sua voz quando você fala com o seu filho, né? Tudo isso, para o seu bebê, vai importar muito mais do que se a música está afinada, se a música não está afinada. Então, quando a mamãe ela começa a usar a voz, né, não só para falar com o seu bebê, mas para cantar para o seu bebê, e aí que entra, né, esse trabalho. Vamos lá. O que a gente fez? Né? Qual foi o objetivo? Então, que a mamãe pudesse utilizar a sua voz, primeiramente, utilizar músicas que fossem importantes dentro da sua história sonora. Então, aquelas músicas que ela realmente se acalmava, né? Músicas mais estruturadas. Eu digo mais estruturadas quando a gente tem uma melodia, né, muito mais rica, né, uma própria harmonia mais rica nesse aspecto, né? E claro que para a criança não pode ser algo muito elaborado. Então, a ideia foi partir das músicas folclóricas. Olha só. E eu sempre falo que isso está se perdendo, Cláudia. Hoje você pergunta para as crianças, elas não conhecem. Você pergunta para os pais, eles não conhecem. Talvez os avós conheçam. Talvez. Mas essa riqueza, né, da nossa música folclórica, que é uma música simples, né, e dá para a gente fazer uma nova letra em cima, né, a gente fazer que a gente chama do processo de recriação, ou seja, essa letra pode ter a ver com a própria história da família, com a história da sua mamãe com seu filho, né? E aqui, no caso, a gente vai mostrar para vocês, depois no terceiro bloco, a gente usa a música, troca essa letra, que é a letra folclórica, por uma música que tem a ver com o momento da massagem. E aí fica muito interessante, né? Só que, antes disso,
a mãe, antes da massagem, a mamãe precisa também estar se preparando emocionalmente. E nós vamos falar isso para vocês também. Mas, Cláudia, antes da gente entrar nesses detalhes, né, fala por que utilizar a massagem e quais os benefícios, as indicações, né? Quais são os benefícios físicos, biológicos? Didaticamente, Márcia, a gente pode separar os benefícios em 3. Existe sempre um efeito fisiológico. Cláudia, o que é efeito fisiológico? Existe uma mudança no próprio funcionamento do corpo do bebê. Como isso? Eu modifico, eu melhoro o sistema motor, respiratório, endócrino, digestório, tem gente que diz digestivo, digestório, urinário, porque quando eu realizo a massagem, a gente tem todos aqueles efeitos que o pessoal costuma dizer, a massagem relaxa. Realmente relaxa. Por quê? Porque eu levo mais oxigênio para esse corpo desse bebê, porque o sangue circula melhor. Então, se o sangue está circulando melhor, eu recebo mais oxigênio, porque o pulmão também está expandindo de forma melhor. Então, com mais oxigênio, com mais quantidade de sangue, com a melhora dessa circulação, eu relaxo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existe primeiro esse efeito sobre o funcionamento do próprio corpo. Então, é o que a gente chama de efeito fisiológico. Existe um outro efeito dividido didaticamente, que seria o que a gente chama de efeito psicomotor. Se eu tenho esse contato com a massagem, consigo perceber um lado do corpo, o outro lado do corpo, que eu sou um ser simétrico, que eu tenho cabeça, braços, tronco, pernas, a minha coordenação motora vai ser estimulada por conta deste toque e dessa percepção que eu estou sendo tocada. Eu sempre comento com os bebês, com as mamães dos bebês, Márcia, que o bebê ele não sabe que ele está sendo tocado no rosto, que isso chama rosto, que isso chama braço, que isso chama perna. Mas se eu encostar em você, em alguma parte do seu corpo, imediatamente você vai registrar. Poxa, alguém encostou na minha perna. Hoje eu sei que isso se chama perna, mas o bebê não sabe que isso chama perna. Mas a sensação do toque é imediatamente registrada no cérebro e eu sei que eu fui tocado. Então, eu percebo aquela parte do meu corpo por meio do toque. Então, a minha coordenação motora, todas as minhas sensações táteis, se eu estou fazendo a massagem, estou olhando o bebê, olho no olho, se eu estou falando com o bebê, é a voz da mãe, a voz do pai, a voz da avó, de quem estava perto naquele contexto de gestação. Então, tudo isso são estímulos para o bebê. E o terceiro, que eu sempre ouso dizer, que para mim é o mais importante, que são mudanças no comportamento dessa criança. Então, crianças que recebem a massagem normalmente são mais calmas, mais tranquilas, socializam melhor com outras crianças. Ao longo desse meu trabalho, desse meu estudo sobre a massagem, e agora na pandemia, eu tive o prazer de entrar em contato com uma psicopedagoga chamada Maria Aparecida Gianotti. E ela tem um livro, porque ela trouxe uma das técnicas de massagem para bebê para o Brasil, chamado Toque da Borboleta. É a única técnica de massagem descrita na literatura que não utiliza óleo, nenhum tipo de óleo para massagear a criança. E ela conta que o período que ela trabalhou nas creches em São Paulo, as crianças tinham muita mania, crianças maiores, né, 5, 6 anos, tinham mania de empurrar o amiguinho, de dar rasteira, enfim, de fazer brincadeiras mais violentas uns com os outros.
E depois que ela implantou essa massagem para bebê, ela ensinou as babás, as cuidadoras das crianças na creche a fazer essas massagens, essas manobras, e uma criança ia fazendo na outra. Então, ao longo do tempo, ela percebeu que essas brincadeiras agressivas deram espaço para o abraço, para o tapinha nas costas. Então, ela mostrou isso no livro dela, que existe uma mudança no meu comportamento. As mães que têm, muitas mães têm depressão pós-parto. Se a mãe aprende a fazer a massagem nesse bebê, ela vai saber lidar melhor com essa criança. Ela vai diminuir a sua ansiedade. Ela vai usar esse recurso para melhorar a sua comunicação, o seu vínculo, o seu apego com o bebê. Então, é por isso que eu ouso dizer, tudo isso acontece fisiologicamente. Eu tenho liberações de hormônios que vão me dar prazer, satisfação, alegria, melhorar o maternar, que a gente fala. Então, existe uma liberação de ocitocina, existe uma liberação de vários hormônios que vão fazer com que o meu comportamento modifique. Então, o primeiro efeito é sempre fisiológico. Existe uma mudança no meu corpo, nas minhas substâncias corporais, e aí eu vou reagir de outra forma, com a melhora da coordenação, com a melhora da digestão, com a melhora do vínculo, do relacionamento. Então, é importantíssimo. E aí você abriu o seu programa dizendo isso. Se a gente soubesse o poder que a gente tem falando, não é só falando, porque tem muitas mães que não falam, não conseguem falar, mas através de vibrações, etc., né? E através do toque, se a gente soubesse, a gente teria a capacidade de transformar o mundo usando só 2 armas, né? E a importância, então, da massagem, né, do toque, aliado à música, para potencializar todos esses benefícios. Foi aí que surgiu, então, o nosso projeto, né? E a gente observou, verificamos, então, que resultado fantástico, né, Cláudia? Nós fizemos esse projeto em vários locais, né? Você quer falar um pouquinho? Então, depois que unimos esses 2 recursos terapêuticos, né, que a gente vem falando, né, se a gente soubesse o poder que a gente tem nas mãos, na voz, na vibração, a gente provavelmente mudaria o mundo. Então, depois que nós criamos esse projeto da massagem e da musicoterapia, a gente tem no Facebook, no Instagram, a página Massagem e Musicoterapia. Então, sempre que alguém toma conhecimento desse projeto e nos chama para falar sobre esse projeto, a gente vai aonde... A gente está mais ou menos como Milton, né? A gente vai onde o povo está. Então, se o pessoal convida a gente, quer saber como é que funciona esse método de unir esses 2 recursos, a gente vai até onde nos convidam. Nós já fizemos trabalho na instituição Amélia Rodrigues, em Santo André, nos SESCs, Osasco. Presencial e online também, na época da pandemia. No SESC Sorocaba, nós fizemos online, inclusive, acho que tem até esses vídeos, Sim. né, desse trabalho no YouTube. Se vocês quiserem acessar as nossas páginas, vocês vão... Essa página da massagem e da musicoterapia... E foi interessante nesse caso, porque a gente fez algo para os cuidadores, né? Foi muito bacana também esse projeto com o SESC. Exatamente. Então, além de ensinar as mães, a gente tem esse trabalho. No CAEM, nós fomos no congresso apresentar esse projeto, né? O CAEM, que já esteve aqui no seu programa também. Então, é essa parceria com pais, pai e a mãe, os avós, os cuidadores, os professores de música, professores de escolinha de educação infantil, de musicalização de também. musicalização, e outras pessoas que devem ter pessoas que não trabalham talvez diretamente, que têm o interesse
de conhecer esse projeto. Então, a gente já faz o convite aí, quem quiser, vai dar uma olhadinha nas nossas redes sociais lá, Massagem e Musicoterapia, tanto no Instagram quanto no Facebook. Agora a gente conversar um pouquinho sobre as indicações e contraindicações. Existem as contraindicações também, tanto na massagem quanto na música, né, Cláudia? Sim, Márcia. Na massagem, existem algumas indicações e algumas contraindicações. Então, eu costumo dizer assim, qual é a indicação da massagem para bebê? A indicação é: eu estou bem, podemos conversar isso depois também. Eu estou bem, o bebê está bem, a gente quer ter um momento um com o outro. Eu costumo dizer que a massagem não é feita para o bebê, ela é feita com o bebê, assim como a música. Então, eu estou bem, o meu bebê está bem e eu quero proporcionar um momento de relaxamento para ambos. Posso fazer a massagem infantil. Outra indicação seria: o meu bebê está precisando de alguma coisa naquele momento e eu posso ajudá-lo com a massagem e posso ajudá-lo com a musicoterapia. Então, a outra indicação é quando eu quero procurar resolver um problema que eu tenho ali. Eu quero ter um objetivo de proporcionar um efeito para esse bebê. Depois podemos mostrar isso também no outro bloco. As mamães falam muito da questão das cólicas dos bebês, né, Cláudia? Exatamente. É a manobra mais pedida, é aquela mais que as mães gostam. Por quê? Porque faz parte. A gente está falando de um bebê, né? Volto a dizer que estava 9 meses, 8, 7 meses na barriga da mãe e que não precisava digerir os alimentos. Agora, ele precisa, o corpo dele precisa que ele resolva esse problema sozinho. E pode ser que tenha algum problema, cólica, gases. E a mãe pode utilizar esse recurso para aliviar essa cólica, esses gases do bebê, utilizando a massagem. Olha que bacana. E nós vamos ensinar isso aqui no terceiro bloco, tá bom? Então, não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta com o programa O Poder Musical. Agora os nossos comerciais. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Estamos de volta com o programa O Poder Musical, agora no terceiro bloco. Mas eu não posso deixar de agradecer a parceria da banda Vivate Musical, gente. Olha, eu vou passar o contato aqui, né? 11 99278 9512. Vou repetir. 11 99278 9512. Falar com a Marta, tá? Eles fazem vários eventos, né, gente? Cerimônias, 15 anos, né? Olha, e sempre há um diferencial aí na sua festa, hein, gente? Com certeza. E hoje com os temas infantis, né? Cada música linda, né, que a gente pode colocar para os nossos filhos, para as nossas crianças, né, sempre atento ao que a letra diz, gente, é muito importante. Nossas crianças merecem todo o carinho na escolha também do repertório, na construção da sua identidade sonora. Vamos começar a pensar, né? Você que é professor de música, você que conhece, né, alguma família aí que às vezes não tem muito conhecimento musical, e aí vamos dar umas dicas também para ajudar, tá bom? Bom, nós terminamos o segundo bloco falando sobre as indicações e a Cláudia também vai falar sobre as contraindicações muito importantes, né, que vocês saibam. E hoje temos um bebezinho aqui que ela vai mostrar uma das manobras, né? Cláudia, quais seriam essas contraindicações? Então, só para a gente lembrar, indicações é quando eu quero massagear o bebê e o bebê quer receber essa massagem, e quando eu preciso ter um objetivo com essa massagem. Por exemplo, aliviar a cólica. Mas, Cláudia, as pessoas me perguntam, mas então a massagem faz milagre? Qualquer coisa que eu precise, eu uso a massagem? Não, não é bem assim também. Tem crianças que respondem melhor e outras que respondem menos à massagem. Quando eu não devo fazer a massagem? Eu não devo fazer a massagem se o meu bebê estiver doente. E só deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Todas as contraindicações que eu vou mencionar agora é quando vocês estiverem fazendo a massagem completa. Porque o toque, ele pode ser feito em qualquer situação. Um toque, abraçar, colocar no colo, fazer um carinho. Isso eu posso fazer em qualquer situação desse meu bebê. Mas a massagem completa, cabeça, tronco, membros, eu não posso fazer se ele estiver doente. Se ele tiver com uma inflamação na região abdominal. Se por um motivo, digamos que o meu bebê nasceu com problema renal, o rim não consegue filtrar adequadamente o sangue, eu tenho um aumento do líquido circulante no corpo dessa criança, ela tem uma pressão mais elevada do que o normal. Então, se ela tem uma pressão alta, eu não posso fazer essa massagem. Se é uma região que a criança recebe radioterapia e a pele é mais sensível, eu não posso massagear. Então, são algumas situações que o bebê não deve receber a massagem completa, tá? Isso é importantíssimo. Por isso, não façam como eu, que até conhecer a Márcia, colocava qualquer música para massagear o bebê. Então, não é qualquer manobra, não é qualquer movimento que eu posso fazer quando eu tenho essas contraindicações. Então, sempre procurem um profissional qualificado para saber que tipo de manobra, que direção, que velocidade, que intensidade eu vou usar, ok? Isso é importantíssimo. E agora o importante é falar um pouquinho sobre o local, o preparo do local, né? Onde vai ser aplicada a massagem, onde vai ser utilizada também a parte da música, do som adequado, né? E também da preparação do terapeuta, ou seja, da pessoa que vai aplicar essa massagem. Né? Então, tanto uma preparação, eu digo uma preparação principalmente do seu emocional, não é isso? E que às vezes a gente consegue trabalhar com a própria respiração, né? E eu utilizo, né, vários instrumentos. Eu utilizo, inclusive, alguns instrumentos de sound healing também, instrumentos vibracionais que as mamães adoram, né? Quem vai massagear adora. Mas a gente sempre começa com a parte da respiração. Não é, Cláudia? Eu tenho um instrumento aqui, deixa eu ver se dá para... A Cláudia vai colocar o microfone
para as pessoas conseguirem ouvir. E aí eu comando, então, com o primeiro toque, é o momento que a pessoa vai inspirar e se concentrar na sua respiração, tentar acalmar, né? Tentar manter os batimentos cardíacos mais lentos, observar também o próprio som interno do corpo, né? Então, ela vai inspirar com toque e, com 2 toques, ela vai soltar esse ar. Inspirou. E com os 2 toques, soltou. Então, a gente faz durante um pouquinho, não é muito tempo, não. E aí a pessoa já percebe que os batimentos cardíacos já ficam mais estabilizados, né? E a pessoa às vezes já se sente mais tranquila, mais calma, mais relaxada, né? Para começar, então, o processo da massagem, não é, Cláudia? Vamos lá. É importante que a pessoa, como a Márcia falou, esteja relaxada, esteja com uma respiração tranquila. Então, tem a parte respiratória, que a Márcia trabalha, alinhando esses batimentos cardíacos. E o corpo de quem vai massagear, eu, no caso, que vou massagear o bebê, eu também não posso estar tensa. Eu tenho que estar relaxada, então fazemos exercícios de ombros, de braços, de mãos, para preparar esse corpo para aplicar a massagem e a musicoterapia no bebê. Como eu falei para vocês no início do nosso programa, a gente tem que tentar aproximar o mais possível esse ambiente ao útero materno. Então, quantidade de luz, a temperatura. Se a minha mão estiver fria, como a minha está hoje, eu jamais posso colocar diretamente no corpo do bebê. Eu tenho que aquecer as minhas mãos. Eu costumo ver muitos vídeos, Márcia, de empresas grandes, famosas, falando sobre massagem para bebê, e eu vejo a pessoa que está massageando o bebê com relógio, pulseira, anel, aquela unha, agora tem umas unhas de porcelana que dá centímetros de comprimento, nem pensar isso. Porque eu posso arranhar, eu posso machucar o bebê, então isso não pode acontecer. Tem que ter todo um preparo para a gente realizar essa manobra. Então, eu vou pedir agora para a banda, Vivate, vocês tocariam um trechinho, pode ser do Boi da Cara Preta, só que aí tem a mudança da letra. Então, aqui a manobra que a Cláudia vai ensinar é para cólicas, né, Cláudia? Isso. E aí, a melodia, né? A letra O Boi da Cara Preta é uma letra meio assustadora, eu sempre falo isso, né? Mas a gente vai substituir por uma letra onde a mãe vai falar carinhosamente, né? Vai cantar carinhosamente para o seu filho e vai direcionar, então, para o que está sendo massageado, que é a barriguinha, né? A massagem é na barriguinha. Para o meu bebê, fica bem relaxadinho. É só essas 2 frases. Vocês podem começar a tocar e a Cláudia vai começando a ensinar a manobra. Eu só vou já fazer junto, porque daí vocês já conseguem perceber o que é feito. Então, deixa eu só orientar o seguinte. Vocês vão imaginar que vocês estão olhando, eu estou de lado para vocês verem a bonequinha, tá? Aqui está o umbigo do bebê, no centro da barriguinha dele está o umbigo. Eu tenho que fazer movimentos no sentido horário para ajudar a digestão. Então, Cláudia, que sentido é o horário? É o sentido do ponteiro do relógio, por isso que chama sentido horário. Então, vocês vão ver aqui, eu começo os movimentos bem perto do umbigo e vou fazendo como se fosse um caracol que vai aumentando até chegar nas costelas e no final da barriguinha do bebê. Então, centro do umbigo do bebê é o centro do ponteiro do relógio. Eu estou olhando para um relógio. E o meu sentido horário é como se eu estivesse vendo o ponteiro do relógio girando, ok? Para a então, direita, lá. né? Isso. Vamos lá, banda. Massagem é na barriguinha para o seu bebê ficar bem relaxadinho. A massagem
carinho, né, a criança vai sentir essa energia boa, essa calma. Então, vocês vão proporcionar para o seu filho, né, um momento de interação, um momento de integração, um vínculo, vai fortalecer esse vínculo, né, gente? E o que a gente precisa nesse mundo é desenvolver mais amor, né, para dar mais sentido para as coisas. É esquecer um pouco dessa correria, esse mundo externo que às vezes nos deixa tão desestabilizados, e começar com pequenas coisas, com pequenos detalhes, a melhorar o seu lar. Você melhorando o seu lar, você conseguindo equilibrar os seus filhos, né, através dessa segurança que você vai passando para eles, melhorando a sua autoestima. Eu tenho certeza que se cada lar tiver esse cuidado, a gente consegue mudar esse mundo. E esse mundo está precisando urgente de mudanças, de pessoas transformadoras, de pessoas dispostas a fazer, né? Por isso que eu agradeço tanto a esses meus parceiros queridos que me apoiam, a Cláudia, né, minha parceira nesse projeto, que é um projeto tão lindo, que tem ajudado tanta gente. Queria agradecer imensamente, viu, Cláudia, pela sua presença. Márcia, também agradeço demais o convite, e quem quiser entrar em contato com a gente, massagem e musicoterapia. Isso, gente, olha, um grande beijo, tá? Comecem já a praticar isso com vocês. Vocês conhecem as famílias que têm filhos pequenos, né? Comecem a dar dicas, né? Divulguem esse programa, assistam, compartilhem, né? Curtam bastante, tá bom? A gente vai conseguir transformar esse mundo, eu tenho certeza disso. Se cada um fizer a sua parte, a gente transforma esse mundo para um mundo melhor. Não vamos perder as esperanças. Um grande beijo a todos. Banda, um beijo para vocês, queridos. Beijo, gente.